Oi, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos adorar ao Senhor juntos mais uma vez, ainda que virtualmente. Nós precisamos aprender a glorificar o nome do Senhor por tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, por tantos livramentos, por tanto cuidado. Continuemos adorando, orando ao Senhor, entendendo que dele é que vem toda a boa dádiva. Nós precisamos aprender a clamar ao Senhor, crendo que a seu tempo ele se levantará, em nome de Jesus. Vamos cantar juntos, Tremenda Graça. Que quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, oh, que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Ó infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, ó infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei. Ó, que tremenda graça, ó infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Tremenda graça, ó, que tremenda graça, ó infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Ainda cantando ao Senhor alegremente,
entendendo que Ele tem feito grandes coisas por nós, em nosso meio, em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, e por isso estamos alegres. Adoremos também ao Senhor, aí com seus dízimos, com as suas ofertas. Faça isso alegremente, com o seu coração repleto de graça ao Senhor, em nome de Jesus. Nesse momento você pode fazer a sua transferência bancária, ou durante a semana, não sei, mas aprenda também a participar daquilo que o Senhor tem feito por esse mundo afora, e como eu sempre digo, o desejo da IBAN é continuar participando da obra gloriosa do Senhor, investindo em missões, investindo em pessoas, e para isso nós também precisamos de suas contribuições. Faça isso alegremente em nome de Jesus. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Nesse momento nós também iremos ouvir a palavra do Senhor ministrada pelo pastor Adaías. Abra o seu coração e ouça a voz do Senhor. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer falar contigo nesse dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Pastor Adaías tem a palavra. Boa noite, amados irmãos e amadas irmãs. Que bom que nós podemos nos reencontrarmos e, embora ainda por meio de vídeo, por conta do recurso social devido à enfermidade Covid-19, o que nós já estamos cansados de repetir e saber. Nós vamos orar a Deus, pedindo a Ele que nos conduza neste momento de reflexão da sua palavra, pedindo a Ele que nos ilumine pelo seu Espírito Santo.
Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, nós, a tua igreja, nos reencontramos por meio de um vídeo, devido, Senhor, à pandemia da Covid-19. Eu quero te pedir que o Senhor nos conduza nesta reflexão, que o teu bom Espírito possa nos iluminar e que o Senhor nos conceda a compreensão da tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração. Eu oro por todas as pessoas, por todos os irmãos e irmãs de Jesus Cristo, por toda a tua igreja espalhada pelo mundo inteiro, no Brasil e no DF. O Senhor nos conduza, nos abençoe na reflexão da palavra em nome de Jesus. Amém. Então nós temos dominicalmente comentado, exposto aqui a palavra de Deus nas parábolas do Senhor Jesus, usando as parábolas do Senhor Jesus. Hoje iremos meditar juntos numa comparação que o Senhor faz entre o cuidado da galinha para com seus pintinhos e o cuidado que ele desejava oferecer ao povo judeu. Este texto está no Evangelho de Lucas, está também em Mateus, mas nós vamos usar a versão de Lucas, no capítulo 13, que diz o seguinte: Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: Retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: Ide dizer a essa raposa que, hoje e amanhã, expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor. Eu passei a semana refletindo sobre o que falar a vocês. E em todo o tempo das minhas orações e reflexões, não me saiu da mente este texto do cuidado que Deus em Cristo quer oferecer a todas as pessoas. Aqui, exclusivamente, o Senhor Jesus se reporta à cidade de Jerusalém, sede do poder dos judeus, sede da esperança dos judeus, a cidade sagrada para os judeus e também para a cristandade, mas esta é uma outra história. O Senhor Jesus e Deus, por meio de Jesus Cristo, quer acolher todos os homens, todas as pessoas, distintamente, da raça, da cor, do sexo. O Senhor quer acolher as pessoas. O Senhor deseja o bem de todos os homens. Já dizia o apóstolo Paulo, é o desejo de Deus que todos os homens vivam bem e em paz. Este é o desejo de Deus. Mas Jesus aqui, ao mesmo tempo que ele deseja acolher, ele denuncia a postura dos judeus. O desejo de Deus é acolher, a vontade de Deus é acolher as pessoas. É que as pessoas caminhem sob a sua orientação, sob a sua proteção, sob a sua graça. Mas uma coisa é a vontade de Deus,
Outra coisa é aquilo que as pessoas pensam que é a vontade de Deus. Há uma confusão, há um ruído na comunicação entre aquilo que Deus deseja para o bem-estar de todas as pessoas e aquilo que as pessoas pensam que é o bom, o beneplácito, o bom propósito de Deus para com as suas vidas. Por causa da velha natureza, do mundo de corrupção, por causa da ação maligna, há muita interferência, muito ruído, muita confusão em entender-se o que é a vontade de Deus, o eterno propósito de Deus para com todas as pessoas. Aqui em particular o Senhor expressa o seu desejo de acolher os judeus. Ele diz: assim como a galinha acolhe debaixo das suas asas os seus pintinhos, eu desejo acolher vocês. Mas ao longo da história do povo hebreu, no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, há uma distância entre o que Deus quer e o que Deus entende como bem para o povo e aquilo que o povo mesmo percebe como bem, ou aquilo que o povo até diz que é a vontade de Deus. Entretanto, meus amados irmãos, uma coisa é a vontade de Deus para cada um de nós. Outra coisa é aquilo que nós entendemos como vontade de Deus para cada um de nós. As impressões que nós temos quanto à vontade de Deus. Uma coisa é a real vontade de Deus, outra coisa é aquilo que imaginamos que é a vontade de Deus. Uma coisa é a vontade de Deus na sua palavra, outra coisa é aquilo que nós mediamos como palavra de Deus na palavra, nas escrituras sagradas. Há uma tremenda confusão. Então Jesus olha para os judeus, olha para as autoridades judaicas. Os fariseus vêm avisar Jesus de uma ameaça iminente: retira-te daqui, porque Herodes pretende matar-te. Mas o Senhor percebe que esta ameaça não era somente de Herodes. Herodes era uma ameaça a Jesus. Sim, porque o discurso da verdade, o discurso da justiça, é sempre uma ameaça a certos interesses. E Herodes não via Jesus com bons olhos. Mas também as autoridades judaicas viam Jesus com preocupação, via Jesus como a possibilidade de serem destituídos dos seus privilégios. Os fariseus, saduceus, autoridades judaicas, eram homens ricos, que tinham privilégios dados pelo Império Romano. E eles não gostariam de ver, em momento algum, que esta relação de privilégios pudesse ser abalada com os romanos. Então diz a Jesus: retira-te daqui. E Jesus diz: mas sempre quis acolher vocês. O meu desejo é acolher. É Deus que diz ao povo hebreu. É Deus que diz para mim. É Deus que diz para você: eu quero te acolher. Eu quero te proteger. Eu quero te guardar. Eu quero estar ao teu lado. Assim como, eis a comparação, a galinha guarda os seus pintinhos debaixo das suas asas e os protege, assim eu quero guardar vocês. Eu quero proteger vocês. Amparar. Mas vocês estão na contramão. Era o que estava acontecendo ali. Ao invés de querer ser acolhidos por Deus em Cristo, as autoridades judaicas, no caso específico, os fariseus, disseram: retira-te. Nós não queremos a tua proteção. Nós não queremos
porque já temos a palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus estava ali em carne e osso, e o verbo se fez carne. Diz o Evangelho de João, capítulo 1. O verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aquele que se manifestou a nós na palavra. E esta manifestação de Deus em Cristo estava ali exposta, desvendada, em carne e osso, diante dos judeus e das autoridades. Mas eles não quiseram a palavra de Deus. Ora, Cristo é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o escrito a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo. E tudo que foi dito no Antigo Testamento, pelos livros históricos, poéticos e proféticos, deve ser aferido pelo Evangelho, por aquilo que Cristo disse. Ele mesmo falou: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. O que Cristo disse é que afere tudo mais que foi dito no Antigo Testamento e pelos apóstolos no Novo Testamento. Jesus é a régua de medir, é o cânon que diz como as coisas devem ser. No entanto, as autoridades judaicas dizem: não queremos ouvir a sua voz. E Jesus então diz: mas eu sempre quis acolher vocês. Eu sempre quis que vocês fossem guardados, protegidos. E a confusão, vozes dissonantes perturbavam e ainda perturbou os judeus e perturba a cristandade. É só ler a história da igreja, como a igreja muitas vezes vai em uma outra direção, em um outro caminho, mas o Senhor quer acolher. É preciso que nós, cristãos do século 21, nós, cristãos brasileiros, possamos perceber de fato qual é o bom propósito de Deus para com a nossa vida. Perceber, entender isso. Isso é um trabalho, requer disciplina, requer tempo de reflexão, de entendimento das coisas espirituais. Porque muitas vezes ouvimos a voz do lobo, como o Senhor várias vezes se refere a esta expressão no Evangelho do apóstolo João. É preciso ter sintonia com o Senhor para desvendar aquilo que é a nossa mente, aquilo que é a mente de Satanás, aquilo que é a mente do mundo, da cultura, e aquilo que é de fato a palavra de Deus, sob mediação do próprio Senhor, que é a palavra, o Senhor Jesus. Mas aqui os fariseus dizem: retira-te daqui, não queremos. Mas eles não são representantes da palavra de Deus, não eram os fariseus representantes da palavra de Deus, mas eles não queriam. Ao longo da história da igreja também, a igreja muitas vezes esteve na história na contramão do propósito de Deus para com todos os homens, que é a igualdade, que é a fraternidade, que é a liberdade. Esse é o propósito de Deus, que é a justiça. Mas uma coisa é o que é a palavra de Deus, a outra é o que é aquilo que se pensa a respeito da palavra de Deus, aquilo que se acha. Muitas vezes por ignorância se acha que. Eu conversava anteontem com um homem, um trabalhador rural, que é um cristão, segundo ele, fiel, comprometido. E ele disse: olha, hoje à noite vai ter uma campanha na nossa igreja. E quando começa lá a nossa reunião, o pastor manda retirar as máscaras e diz assim: aqui o coronavírus não entra. Oh, meus irmãos, falta de entendimento, falta de compreensão. Isso não é questão de fé, isso é questão de bom senso. Muitas vezes as pessoas sofrem consequências terríveis porque não
não se submetem ao que é o bom senso. Querem um pastoreio daquilo que é infundado. Amam a profetada, aquelas profecias todas. Não estou contrário às profecias e eu acredito nas profecias e que Deus fala hoje por meio de pessoas, mas é preciso saber o que é dito. E não somente isso, uma compreensão enviesada das escrituras sagradas, da palavra de Deus, perturba toda uma estrutura, leva ao afundamento espiritual de muitas vidas e com consequências terríveis. É o que Jesus aqui diz aos judeus: eu quis acolher, eu quero acolher, eu quero o bem de vocês, mas é preciso se voltar para Ele, se deixar acolher. E aqui, no caso, os fariseus, autoridades judaicas e boa parte do povo não queria ser acolhidos pelo Senhor. No Salmo 32, o Senhor Deus diz assim: eu vou te guiar, eu vou te conduzir, eu vou te proteger, eu vou te abençoar, parafraseando, mas não seja como o cavalo e a mula, que só se deixam dominar por cabrestos. Deus não quer colocar um cabresto e puxar cada um de nós, não é isso, a intenção de Deus não é esta. A intenção de Deus é que em liberdade compreendamos o seu querer, e compreendendo o seu querer em liberdade, nos submetamos a Ele, e nos submetendo, desfrutemos da bênção da presença de Deus. Como a galinha que acolhe os seus pintinhos debaixo das asas. Essa é uma referência do Senhor, suponho, também ao Salmo 91. Diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Estamos debaixo das asas de Deus. Estamos sob a proteção de Deus. É tudo muito difícil, sabemos que vivemos uma pandemia e que o que é a proteção de Deus nessa situação? É claro, eu repito para você porque durante toda a minha vida eu falo isto. Não significa que seremos retirados da pandemia, mas que teremos a proteção de Deus na pandemia. E estar protegido por Deus na pandemia não significa que não morremos. Existe a possibilidade da morte o tempo todo, ninguém vai poder ocultar isso. Os crentes morrem. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, em meio a uma pandemia devemos desvendar e entender o propósito de Deus. Agora o propósito de Deus é que você fique em casa. O propósito de Deus agora foi que as reuniões fossem suspensas. A igreja de Jesus Cristo nunca foi um prédio. Esta ideia de igreja como um prédio, como um lugar físico, nunca esteve na mente de Jesus, nunca esteve na mente dos apóstolos. Esta foi uma mentalidade implantada pelo romanismo, que ligou igreja a prédio. Literalmente, para o romanismo, a igreja é o prédio. Mas no Novo Testamento, quando alguém pensava na igreja, nunca vinha à sua mente um prédio. Quando Paulo escrevia a palavra igreja, ele tinha em mente pessoas que se importam com pessoas que se interessam por pessoas que acolhem pessoas que transmitem esperança a pessoas. Então agora o propósito de Deus foi que nós nos recolhêssemos. Essa é a vontade de Deus. Como a gente percebe esta vontade de Deus? Pelas circunstâncias. O Distrito Federal vive um momento de aumento de casos e de mortes por conta do novo coronavírus e também porque o governo abriu a possibilidade de todas as reuniões, de todos os comércios, quase tudo já está aí em pleno funcionamento e isto aumentou o número de casos. E qual é a vontade de Deus? É que você tenha critério,
é que você seja sábio, sábia no seu dia a dia. Você que tem uma atividade essencial e tem que ir para a sua atividade essencial, você tem que tomar todas as providências, todas as precauções e não ficar com o discurso de que, não, aqui você não pode usar máscara, aqui você não precisa usar máscara, Deus vai guardar você. Não está dito isso em canto nenhum. E é o irresponsável que propõe isso à sua comunidade. Não é gente séria, porque a gente não brinca com a vida das pessoas. A gente não tripudia sobre a vida das pessoas. Então, qual é a vontade de Deus? Jesus quer acolher, ele é a palavra, ele diz, judeus, eu quis acolher, mas vocês estão me expulsando. Vai-se daqui, porque Herodes procura matar-te. Mas também eles, os judeus, e representado aqui especificamente pelos fariseus, queriam ver o Senhor pelas costas. O discurso do evangelho nunca foi aceito. E no século XXI, o discurso do evangelho é aceito pela minoria, por poucos. Porque o discurso do evangelho não visa os interesses humanos, mas os interesses eternos. E dentro dos interesses eternos, visa que os homens vivam em comunidade de respeito, de amor, de fraternidade, de igualdade, de cuidado mútuo, de convivência justa. Esse é o propósito de Deus. Mas os judeus não queriam ouvir a voz de Deus. Não queriam ouvir a palavra de Deus. Mas nós temos a lei aqui, mas a palavra de Deus é o próprio Cristo. Esta é uma compreensão que nem a igreja tem ainda. Soa como heresia. Cristo é a chave que abre todos os textos. Olho por olho, dente por dente. Mas o que é que o Senhor disse? O que é que o Senhor ensinou no Evangelho? Como é que Cristo viu estas coisas? Como é que Cristo ensinou? Deus quer acolher. E Deus quer que nós nos resguardemos neste tempo presente. Fiquemos em casa, se pudermos ficar. Vamos ser cuidadosos com a higiene, cuidadosos com o protocolo de proteção. Quantas vezes muitos não quiseram vir ao culto? Agora não podem. Quantas vezes muitos vieram ao culto e ficaram com a mente lá distante? Agora não podem vir. Quantas vezes muitos vieram aos cultos e ficaram ali aproveitando para consultar o seu WhatsApp? Agora não podem vir ao culto. Ninguém esperava isso na história da humanidade, na história da igreja. Repito, sou pastor há mais de 32 anos. Nunca teve nesse período um tempo tão longo em que o prédio onde se realiza o culto público da igreja esteve fechado. Mas meus irmãos, minhas irmãs, então o que isso quer nos dizer? Qual é a vontade de Deus? Agora é que você me veja por este vídeo. Esta é a vontade de Deus. É que você de sua casa esteja em comunhão com Deus. Onde você estiver. E se sinta acolhido e protegido e ouça. Deus nos fala por meio da ciência. Você sabia disso? Deus nos fala por meio da ciência. Deus nos fala, sobretudo, na sua palavra escrita. Repito, tendo Jesus Cristo sempre como parâmetro de interpretação das Sagradas Escrituras. Certo? Deus nos fala por meio das circunstâncias. E ao nos submetermos à sua vontade, estamos sendo guardados por eles. Guardados por ele. Protegidos, amparados, sustentados.
Este é o momento de nos voltarmos para Deus e nos submetermos com cerimônia, com cuidado, aquilo que nos vem chegando, porque Deus vai nos mostrando as coisas, vai nos revelando, vai nos mostrando como proceder. Essa é a ideia de ser acolhidos. Somos guardados pelo Senhor. Guardados como? Guardados das nossas emoções, dos nossos sentimentos, guardados porque nós fazemos uma leitura coerente das circunstâncias. Deus aguça o nosso entendimento da vida, do mundo, para que a gente possa saber entrar, saber sair, saber se comportar, ser reverente diante do tempo que vive, ler os acontecimentos com critério, não se submeter ao engano das fake news, uma confusão, as pessoas estão se deixando ludibriar por fake news o tempo todo, cria uma bolha midiática e fica ali dentro daquela bolha, não ultrapassa aquilo. Mas como cristãos, nós devemos saber que o Senhor quer cuidar de nós, mas Ele não quer nos conduzir com um cabresto, como diz o Salmo 32, como se fosse um cavalo ou uma mula, que se não se deixa refrear se não for por cabrestos. Não, o Senhor quer que você seja livre, meu irmão, minha irmã, para tomar decisões, mas essas decisões sob o seu cuidado, sob a sua proteção. Não aquilo que a sua mente acha que é a palavra de Deus. Há uma distância, repito, entre o que eu penso que é e o que é de fato a palavra de Deus. Por isso que diz o apóstolo Pedro que nunca jamais nenhuma profecia das Sagradas Escrituras foi dada por vontade de homem algum. E também diz que nenhuma palavra, nenhum texto das Sagradas Escrituras é de particular interpretação. É preciso que nós nos assentemos juntos para a interpretação da palavra de Deus. Daí a igreja ter os seus cultos públicos, para que, ou eu agora, como agora, estou aqui expondo a palavra para você, para que a gente tenha uma compreensão que se aproxime daquilo que é o bom propósito de Deus para a nossa vida, para as nossas famílias. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor quer nos acolher. Nos deixemos ser acolhidos pelo Senhor. Peçamos a Ele em oração: Senhor, guarda-nos dos equívocos, dos erros gravíssimos, até alguns levam até a morte. Guarda-nos, Senhor, de nós mesmos. Guarda-nos da interferência daqueles aspectos perversos da cultura. Guarda-nos da ação de Satanás e seus demônios. Dá-nos como ler, Senhor, a Tua palavra e entendê-la do ponto de vista de Cristo, de como Cristo entendia as Sagradas Escrituras, como Cristo as ensinava. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Cristo é a chave que abre o entendimento para a compreensão das Escrituras Sagradas. Neste tempo que vivemos é preciso isto, nos deixarmos conduzir pelo Senhor, pelo seu pastoreio. Ele nos conduz às águas tranquilas, Ele refrigera a nossa alma, Ele nos acolhe, como diz aqui no texto: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te colocar debaixo das minhas asas, como a galinha coloca os seus pintinhos, e proteger, guardar, amparar. Mas Jerusalém não quis. Esta é a queixa do Senhor. Pelo contrário, na sua contradição com a palavra de Deus, o povo judeu levaria Cristo à morte, à cruz. O fato de que a morte de Cristo estava descrita nos profetas e que era um passo da obra da redenção, não eximiu em momento, nem eximiu os judeus daquele tempo da responsabilidade criminosa que tiveram para com Cristo.
porque nenhum profeta pode morrer fora de Jerusalém, disse o Senhor. Que coisa vergonhosa. Aqueles que anunciam a boa nova são destruídos. Aqueles que anunciam o evangelho são destruídos de muitas maneiras. Ali, literalmente, foram apedrejados, torturados e mortos. Literalmente aqui, os profetas do Antigo Testamento, boa parte deles. É só ler a carta aos Hebreus, capítulo 11, que nós veremos. E há uma tradição judaica que diz que, por exemplo, o profeta Isaías foi cerrado ao meio, morto, cerrado ao meio. Outros foram decapitados, outros foram apedrejados, outros foram torturados até a morte, outros foram lançados às feras, outros foram banidos e expulsos, condenados a ostracismo. Mas não são os representantes da palavra. Ora, aquele que era a palavra seria dependurado no madeiro. Sim, por conta dos pecados da humanidade inteira, sim, os pecados do mundo inteiro caíram sobre Cristo, mas por conta também da obra maligna, da ação da velha natureza, de todo um poder maligno que foi exercido sobre os judeus e suas autoridades. Não há aqui uma condenação do povo judeu. Eu estou falando de história neste momento, naquele momento histórico. O povo judeu tem avançado nos últimos tempos, nos últimos séculos, para uma democracia cada vez mais plena. Também não estou aqui fazendo nenhuma referência, nenhuma contradição ao povo islâmico. Não existe isso. Mas o Senhor quer acolher. Mas é preciso se deixar acolher. Esta é a questão. Se a pessoa não quiser deixar-se acolher, ser acolhido. O Senhor queria que eles estivessem com ele, mas eles não quiseram. É preciso profunda conversão para que alguém queira de fato a palavra de Deus. Não seus interesses, não seus achismos do que é a palavra de Deus. É preciso profunda conversão, para não se deixar ludibriar pela sua própria mente, pela sua confusão de mente, pela sua confusão espiritual. Conversão. Em havendo conversão, o bom Espírito Santo, diz o Senhor Jesus no Evangelho de João, vos conduzirá a toda a verdade. Meus amados irmãos, esta é uma palavra de esperança. Em oração, supliquemos, Senhor, dai-nos mais e mais ser acolhidos por Ti. Dai-nos estar mais e mais sob a Tua proteção. Assim como a galinha protege os seus pintinhos, o Senhor nos proteja. O Senhor esteja ao nosso lado. Ou melhor, que nós estejamos ao lado do Senhor. O Senhor nos guarde de nós mesmos, do mundo de pecados. O Senhor nos guarde das ações malignas. O Senhor nos dê a sua proteção mais e mais. Não significa que você não vai chorar. Significa que em meio às suas aflições, o Senhor estará com você. O Senhor vai lhe conceder proteção, amparo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Isso significa algo glorioso que eu não vou ter tempo agora de expressar aqui para você, de conversar sobre isto. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Que você se deixe conduzir pela proteção de Deus em Cristo Jesus, sabendo que você deve ler as Sagradas Escrituras, tendo em mente sempre o que o Senhor Jesus disse sobre a palavra de Deus. Ele é a chave de interpretação do Antigo, repito, e do Novo Testamento. É como você vai compreender, a chave de compreensão.
Como compreender o que está escrito no Antigo e no Novo Testamento? Leia os Evangelhos. A criança, antes de ser introduzida nos textos e histórias do Antigo Testamento, precisa ser introduzida nos Evangelhos. É um erro gravíssimo quando se começa na EBD, ensinar as crianças a partir do Antigo Testamento. É um equívoco. A criança deve ser introduzida no Evangelho. Entender muito bem o que Cristo significa e a sua palavra. E com Cristo já controlando toda a compreensão, então agora esta é a pedagogia correta. Agora a gente parte para os outros textos, no caso, o Antigo Testamento. Embora, de uma certa forma, o Antigo Testamento venha antes do Novo Testamento, mas nenhuma pessoa, seja ela criança ou adulta, deve ser introduzida no Antigo Testamento para depois... Não, primeiro tem que entender qual é o papel de Cristo, o lugar do Senhor Jesus. Ele é a palavra de Deus e tudo mais deve ser entendido a partir do que ele diz, não a parte do que ele diz. Entendendo assim, nós estaremos sendo guardados pelo Senhor nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa compreensão, no nosso mundo inconsciente, no nosso mundo pré-consciente, no nosso mundo consciente. No nosso mundo inconsciente há outros mundos, partes escuras, inacessíveis até à ciência. Mas o Senhor quer estar lá lançando a sua luz sobre o nosso inconsciente. O Senhor quer o controle do nosso pré-consciente. O Senhor quer agir poderosamente no nosso mundo consciente. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe, que Deus nos conduza mais e mais, meus amados irmãos, a uma vida plena. E apelo a todos, paciência, enquanto você aguarda, né, passar esse período difícil. Não é porque nós não queremos cultos públicos, queremos. Não gostaria de estar aqui agora falando somente, muito obrigado, Senhor Deus, pelas mídias. E nós podemos estar falando com você agora, mas o desejo é tocar nas suas mãos, é falar com você, olhar nos seus olhos, estar perto de você. Isso faz parte da nossa humanidade também. E, sobretudo, o propósito de Deus, que igreja é gente que toca em gente, gente que se importa com gente, gente que convive com gente, gente que às vezes se atrita, mas gente que mutuamente se perdoa, pede perdão, oferece perdão, não guarda mágoa, não guarda ódio no coração. Pessoas que convivem juntas, que sorri, que chora junto, que está presente na vida uns dos outros. Que o Senhor Deus complete esta palavra no seu coração e que o bom Espírito Santo melhor interprete estas palavras ao seu coração. Eu vou orar, encerrando este momento. Obrigado por sua atenção, que Deus o proteja. Senhor Deus, eu oro por cada irmão, por cada irmã, por cada membro da Primeira Igreja Batista na Asa Norte, por cada irmão, membro da tua igreja no mundo inteiro, no Brasil, no DF. Eu oro te pedindo a tua bênção. O Senhor visite a tua igreja, o Senhor visite o teu povo, o Senhor ajude o teu povo a compreender as coisas a partir de Jesus Cristo. O Senhor nos ajude a superar esse tempo difícil que vivemos, esta pandemia. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo da Graça, seja sobre todos nós, irmãos e irmãs, agora e para todos sempre. Amém.